Terceiro domingo da Páscoa, ano A, Capela da PUC de São Paulo. Não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos revelava as Escrituras? Evangelho segundo Lucas. O evangelho deste terceiro domingo da Páscoa nos fala dos discípulos de Emaús. São os dois discípulos de Jesus que, depois de sua morte e passado o sábado, deixam Jerusalém e voltam tristes e abatidos para a aldeia chamada Emaús. Ao longo da estrada, Jesus ressuscitado caminhava com eles, mas não o reconheceram. Vendo-os tão tristes, Jesus inicialmente os ajuda a compreender que a paixão e a morte do Messias estavam previstas no desígnio de Deus e prenunciadas nas Sagradas Escrituras, e assim reacendeu uma chama de esperança em seus corações. Os dois ouviam o ressuscitado, sentindo uma extraordinária atração por aquele homem misterioso, e o convidaram a permanecer com eles. Jesus aceitou e entrou na casa. E quando à mesa o Senhor abençoou o pão e o partiu, eles o reconheceram, mas o Senhor desapareceu diante dos seus olhos, deixando-os cheios de admiração. Depois de terem sido iluminados pela palavra, reconheceram finalmente o Senhor ressuscitado ao partir do pão, novo sinal da sua presença. Imediatamente sentiram a necessidade de voltar a Jerusalém para contar aos outros a maravilhosa experiência com o ressuscitado. A estrada de Emaús tornou-se símbolo do nosso caminho de fé. As Escrituras e a Eucaristia são os elementos indispensáveis para o encontro com o Senhor. Também nós, com frequência, chegamos à missa dominical com as nossas preocupações, dificuldades e desilusões. A vida, às vezes, nos fere e voltamos tristes para a nossa Emaús, voltando as costas ao desígnio de Deus. Afastamo-nos de Deus, mas a liturgia da palavra nos acolhe. Jesus nos explica as Escrituras e acende nos nossos corações o calor da fé e da esperança, e na comunhão nos dá a força. Palavra de Deus e a Eucaristia. A leitura diária de um trecho do Evangelho e a participação aos domingos da Santa Eucaristia nos aproximam do reino. Assim aconteceu com os discípulos de Emaús. Acolheram a palavra, partilharam a fração do pão, esqueceram a tristeza, a derrota e tornaram-se alegres. A palavra de Deus e a Eucaristia nos enchem de alegria sempre. Ir à missa aos domingos, participar do mistério de Jesus, nos renova e nos dá a força e a alegria do Senhor. Pela intercessão de Maria Santíssima, rezemos a fim de que cada cristão, vivendo a experiência dos discípulos de Emaús, especialmente na missa dominical, redescubra a graça do encontro transformador com o Senhor ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, esse trecho da parábola de Emaús é uma grande parábola. Ele tem uma interpretação uníssona, aceita tanto pelos teólogos, que refletem profundamente, e pelo magistério da Igreja, né? O próprio Papa São João Paulo II diz que isso é uma Eucaristia, com todos os elementos. Primeiramente, a comunidade, depois a palavra, depois a partilha do pão e a revelação que eles têm em plenitude de que aquele terceiro caminheiro era o próprio ressuscitado que estava com eles e que no início eles não conseguiam perceber, mas ao longo do transcorrer da Eucaristia, o ressuscitado sempre se revela para nos tirar das nossas dificuldades, dos nossos medos, desilusões, seja quais forem as dificuldades que nós estejamos enfrentando, porque somos seres humanos que acreditamos
naquele que nos tirou da situação do pecado, Jesus Cristo ressuscitado, se revela sempre na Eucaristia. E a Eucaristia é uma comunhão de palavras que depois encaminha-se para a comunhão sacramental. E nós não podemos viver longe disso. Não podemos nos afastar da Eucaristia, porque é ali que o Senhor se revela por meio das Escrituras, que Ele mesmo proclama, e por meio da Sagrada Comunhão, que é o que vai dar o tom final e luminoso daquele encontro dos dois discípulos com o Senhor. Espero que todos tenham um bom domingo nessa perspectiva e que nunca deixem a Eucaristia Dominical por nada nesse mundo. É isso que eu penso e é isso que eu espero de todos os nossos irmãos e irmãs da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que Emmaus seja sempre o nosso caminho na fé e pela fé. Amém.